Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lima Neto, cardiologista, e hoje a gente vai fazer mais um vídeo educativo em cardiologia, tá certo? Na verdade, hoje eu vou responder a dúvida de um paciente, que ele me fez uma pergunta muito interessante. Ele perguntou: Dr. Lima, por que a minha veia entupiu? Então eu vou responder essa pergunta para vocês. Por que a gente fica com a veia entupida? Tá certo? Então o coração da gente, para ele bater, para ele bombear o sangue, ele também precisa receber sangue. Então eu vou pegar aqui o modelinho do coração para eu explicar para vocês. Então aqui é o coração, né? Esse coração tem um tamanho real. Geralmente o coração, muitas pessoas pensam que ele fica aqui na esquerda do tórax. Na verdade o coração é mais ou menos no meio, levemente desviado para a esquerda. E o local mais perigoso da dor do coração é aqui no meio do peito. E o coração ele tem mais ou menos o tamanho de uma mão fechada, tá certo? E o coração, gente, para ele bater, para ele ter força, para ele bombear o sangue, ele precisa receber sangue também. E ele recebe sangue através dessas veiazinhas vermelhas, que na verdade o nome correto não é veia, o nome correto é artéria coronária. E a gente tem três artérias coronárias principais. A gente tem uma artéria do lado direito, tem uma artéria que passa aqui na frente e tem uma artéria que passa aqui na lateral do coração. Dependendo do lugar onde infartar, onde a artéria entupir, vai ser mais grave ou menos grave. Mas a nossa dúvida é por que essa artéria entope. Então hoje na cardiologia existem vários estudos, várias pesquisas tentando entender o motivo desses entupimentos, mas principalmente como evitar que esse entupimento aconteça. Então muita gente: doutor, minha pressão está normal, eu posso ter veia entupida? Pode, né? Então o que é que foi visto? Foi visto que essa doença dos entupimentos das artérias do coração, ela é uma doença multifatorial. O que é multifatorial? É que ela tem vários fatores que causam. Quais são os principais fatores que causam, os principais fatores de risco para a gente desenvolver veia entupida? Então, principais fatores, o mais comum é a pressão alta. Então, a gente saber controlar a pressão, saber diagnosticar se está hipertenso ou não, tentar deixar essa pressão na meta correta de controle é importante. Qual é outro fator muito perigoso? É a diabetes. Hoje a gente sabe que a diabetes é um dos principais fatores para entupir as veias. Todo paciente diabético a gente já trata na cardiologia como se ele já fosse um paciente infartado. Por quê? Porque ele tem um alto risco de desenvolver veia entupida e de ter infarto, ou AVC. Então, quais são os principais fatores de risco, doutor Lima? Então, é a pressão alta, é a diabetes, é o colesterol, é o cigarro, é o sedentarismo com ganho de peso. E vem um fator, gente, que não dá para a gente mudar, que é um fator genético, é um fator hereditário, que é a nossa família ter vários casos na família. Principalmente se a gente tiver um parente de primeiro grau, que seja do sexo masculino com menos de 55 anos, ou um parente de primeiro grau do sexo feminino com menos de 65 anos. Doutor Lima, o que é o parente de primeiro grau? É o pai, mãe ou irmão, tá certo? Esses parentes, doutor Lima, meu pai infartou com 50 anos, é perigoso? É. Isso é um fator agravante de risco. Então aumenta o risco da veia entupir. Então, a gente tem que ter cuidado com esses principais fatores de risco, por quê? Porque a gente consegue modificar, a gente consegue corrigir esses fatores, estabelecendo hábitos mais saudáveis de vida, tentando ter uma prática regular de atividade física, tentando evitar uma dieta muito calórica, né? Com muita massa, com muito pão, com muita gordura, né? Muita gordura animal principalmente, né? Muita gente pergunta: a gordura de porco é boa? Não, é gordura animal, gente, é rica em colesterol LDL. Então toda gordura, quando você vai fritar o alimento, ela tem muito colesterol LDL, que é o colesterol ruim, tá certo? Então, doutor Lima, por que a veia entope? Então esses fatores de risco juntos, eles causam entupimento das artérias do coração. Doutor Lima, e com a veia entupida, o que é que eu sinto? Aqui eu ganhei esse modelinho de um laboratório, e o que é que acontece? Aqui é uma artéria normal, e essa artéria aqui, não sei se dá para vocês verem, ela tem uma gordurinha. E observem o que é que acontece. Quando a artéria está entupida, observe que essa artéria está entupida, o sangue passa bem lento.
bem lentificado. Na artéria que está normal, o sangue passa bem mais rápido. Então, a artéria que tem uma obstrução, que tem um entupimento, né, que tem uma placa de gordura, e essa placa vai aumentando com o tempo, ela pode causar alguns sintomas, porque o sangue não passa para o coração. Então, situações que o coração vai bombear o sangue bem rápido, vai faltar sangue para o próprio coração, e aí o coração vai gritar. Então, quando o coração tem uma falta de circulação, como nesse caso, nesse lado o sangue já circulou normal, e nesse aqui o sangue vai passando lentamente, a artéria está parcialmente entupida, mas ela ainda não está 100% obstruída, ainda passa sangue, ou seja, esse paciente ele ainda não infartou. É a hora boa de cuidar, porque depois que ele infarta é muito grave. Por exemplo, hoje eu estou com uma paciente no Hospital do Coração que foi um infarto tardio e que fez um buraco no coração, fez uma comunicação interventricular, quer dizer, um caso grave, vai ter que fazer uma cirurgia agora e tudo, então quer dizer, um caso mais complexo. Então, o ideal é a gente pegar esses pacientes que têm fatores de risco como pressão, diabetes, colesterol, cigarro, sedentarismo, obesidade, e a gente tentar detectar precocemente com entupimento leve dessas artérias. Por quê? Porque aí a gente vai tratar só com remédio. Às vezes não precisa fazer cateterismo, não precisa fazer cirurgia de ponte safena, e se precisar a gente faz, mas a gente fazer antes dele ter um entupimento total da artéria, antes dele entupir 100% a veia, que é uma emergência, que é o infarto, é muito importante. Doutor Lima, e como é que eu reconheço? Como é que eu sei quais são os sintomas antes de eu ter infarto? Será que o meu coração ele me avisa que eu vou ter um infarto? Ele avisa sim. Como é que o coração avisa, doutor Lima, antes de eu ter um infarto? Será que eu sei descobrir? Será que eu tenho algum sintoma de alerta que eu vou conseguir detectar antes de eu ter um infarto? Sim. Muitos pacientes sentem uma dor no peito, gente. E a dor no peito, infelizmente, ela é muito confundida com gases. Tudo é gases. Então prestem atenção. Uma dor que ocorre aqui no meio do peito, no meio, como um peso, um acocho, né? Uma queimação, né? Eu tenho pacientes que eu já mandei fazer ponte safena, porque ele dizia que era queimação com gás. Depois que operou o coração, ficou bom. Entendeu? Então, às vezes, se confunde com azia, com pirose, né? Com queimação, e tenha cuidado. Então, muitas vezes, quando a gente pega um paciente que tem infarto, ele diz para a gente, doutor Lima, engraçado, eu vinha sentindo essa dor mais fraca, principalmente quando eu andava, quando eu caminhava, quando eu subia um alto, e aí começava a fechar aqui, dava aquela coisa, eu parava um pouquinho e passava. Às vezes eu comia uma alimentação mais forte, mais pesada, eu sentia fechando aqui, ou queimando tudo, e aí passava um pedacinho, a dor passava, eu não me preocupei. E aí isso aí eu sentia uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, e agora eu estou observando, Lima, se eu andar mais apressado, eu canso mais fácil. Eu fico com o fôlego mais curto e dá aquela gasturazinha ruim, que parece que fecha aqui o fôlego, às vezes sobe até aqui a garganta. E aí essa dor vai amildando até o dia que a dor vem e dá um infarto. Então a gente saber reconhecer precocemente esse sintoma de dor, que às vezes nem é dito pelo paciente como uma dor, é uma gastura, é uma queimação, é um arroxozinho. Isso é muito importante, porque isso pode salvar uma vida. E aí você deve então procurar o seu médico, principalmente um cardiologista. Por quê? Porque a gente vai utilizar métodos diagnósticos para identificar precocemente, para evitar que você tenha um infarto. Porque o infarto hoje eu vejo como uma loteria. Uma loteria, porque se você descobrir que infartou rapidamente, pode ser que você tenha sorte de chegar rapidamente no hospital e desentupar a veia e fique com pouca sequela ou nenhuma sequela no coração. Mas quanto mais tempo passar da hora do infarto até desentupir a artéria, o risco de ter um coração crescido, ficar com insuficiência cardíaca é muito grande. Então a gente saber reconhecer esses sintomas de alerta, entender por que a veia do coração entope, é muito importante, tá certo? Então eu falo isso por quê? Porque essa doença da veia entupida, gente, é a doença que mais mata no mundo. E essa sequência é muito importante a gente detectar, tá certo? Pois um abraço, se cuidem, adotem as medidas, o isolamento, cuidado,
para a gente diminuir essa transmissão desse coronavírus, para a gente voltar a toda a nossa vida normal, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus.